Uma do munus sacerdotal é o munus de profeta. Então o sacerdote, sobretudo quando prega, ele é um profeta que está falando porque fala em nome de Deus. E às vezes nós falamos sobre doutrina, dogma, moral. Muitas vezes alertamos as pessoas a respeito de problemas que existem no mundo e que afetam a própria vida de fé. Outras vezes damos orientações e conselhos para a vida espiritual. E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês hoje, pelo amor que, como sacerdote e pai, eu tenho por todos. Gostaria de pegar um pouco essa passagem do Evangelho em que Jesus vê as pessoas quererem tomar os melhores lugares na festa. E Jesus, então, chama a atenção de que nós nunca devemos buscar os primeiros lugares. Há um veneno que o demônio inocula em todas as pessoas, digo em todas, e eu me incluo também, que é um dos males mais difíceis de se vencer, que é o veneno da vaidade. Já o Antigo Testamento falava disso no livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, senão amar e servir a Deus. Por isso temos que estar sempre atentos, porque essa é a porta de entrada do demônio nas almas. Ele entra até na vida dos santos. Então nós temos que estar sempre atentos. O que é vaidade? Vaidade em latim, vanitas, vanitatis. A raiz da palavra nos lembra o que é vão ou vazio. Então, na vaidade, a pessoa é vazia por dentro e por fora, procura mostrar uma aparência daquilo que não é. É daí que vem a palavra vaidade, que tem um desdobramento muito grande. A vaidade é filha do orgulho, que esconde esse vazio que cada um tem dentro de si, através de uma aparência. Quer mostrar ao outro uma mentira. E por que uma mentira? Porque tudo que nós temos de bom não vem de nós. Nós não somos a fonte do bem. Mesmo que façamos coisas boas, tudo que fazemos de bem é obra da graça de Deus. E tudo que nós temos de bom é a ação de Deus em nossa vida. Qualquer que seja a nossa condição e a nossa qualidade, tudo de bom é obra de Deus. Então a vaidade, ela leva a pessoa a colocar-se como fonte de alguma coisa boa que ela tenha. Não significa que ela esteja mentindo no sentido de mostrar coisas boas, sua beleza física, seus bens que possui, sua casa, sua roupa, sua performance, seu modo, facilidade de falar, de cantar, de dançar, de gravar as coisas, de se expressar, seu nome de família, o dinheiro que possui, seus bens imóveis e tudo mais. Isso não quer dizer que seja uma mentira essas coisas. O problema está em você atribuir todos esses bens, seja bens materiais, bens naturais, bens sobrenaturais, atribuir isso a você como fonte e não à obra de Deus. São Paulo, que também era tentado por aí, ele dizia: pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus não foi estéril em mim. E para eu não me soberbecer, porque ele tinha visões e tinha muito conhecimento das coisas de Deus, para eu não me soberbecer, foi-me dado um espinho na carne, como um demônio que me esbofeteia. Porque ele também podia ser tentado pela vaidade. É claro que nós temos que ter um amor ordenado a nós mesmos. Esse amor
é quando nós desejamos que as nossas qualidades, nossas atividades, nossos bens, eles sejam conhecidos pelos outros. Isso é normal. Querer mostrar-se como é, sua vida, suas coisas, suas qualidades, e que os outros conheçam, isso até aí, em si, nós não temos nada de mal, desde que seja um amor ordenado. E o que é esse amor ordenado? É quando aquele bem que eu tenho, eu quero que ele seja estimado, não tendo a mim como fonte, mas como reconhecimento de que aquele bem Deus me deu. E de que eu quero que aquele bem seja conhecido, que eu me mostre para os outros naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Para o bem que eu posso fazer aos outros e para que Deus seja amado e glorificado. Aí você não tem a vaidade. Mas a vaidade, e é um terreno muito escorregadio, porque você pode até ter um discurso dizendo que o que quer é que Deus seja louvado, mas no íntimo do coração você não quer isso, quer que você seja louvado. E o termômetro para isso é quando você faz uma coisa e recebe uma crítica, e aquilo dói, é sinal que te aponta de vaidade aí. Quando alguém olha para você, que você fez uma coisa com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo, e alguém olha para você e é displicente, ou então no mínimo diz, está bom, está bonito, tal, e você, não é possível, tanto trabalho, você tem uma ponta de vaidade aí. É quando você quer mostrar para os outros, mesmo nas obras da igreja, isso se vê muito na igreja, a vaidade, né? Pessoas querem altos cargos. Não, eu quero servir a Deus. Que nada, você quer servir a si mesmo. Não, eu quero me colocar como serviço, por isso eu quero autoridade como serviço. Realmente autoridade é serviço. Mas você não quer serviço, você quer que os outros sirvam, quer ser aplaudido. Quando você vai cantar, quando você vai puxar uma oração, quando você vai fazer alguma coisa na igreja, tem que colocar tudo isso e tem que purificar tudo aquilo que tem de egoísmo e fazer para Deus. E se não servir, se alguém disser não precisa, você não vai ficar aborrecido por isso, porque senão você está sendo vaidoso. A gente vê, por exemplo, hoje em muitas liturgias, onde os leigos vão cantar e cantam em público, né? Isso é um perigo, porque eu canto salmo melhor, eu puxo melhor o hino, e quer dizer, todos têm que olhar para mim, eu faço cenas e performances. Espera aí, isso é para agradar a Deus ou para ser o protagonista? Então nós temos que ter esse cuidado, porque por trás de uma capa de falsa humildade, diz São Bernardo, tem aí embutida a vaidade. Então, observe bem como você recebe a crítica, ou como recebe a indiferença do outro quando você fala alguma coisa ou quando você faz alguma coisa. Aí vai estar, evidentemente, o termômetro para ver se você é vaidoso ou não. E é preciso que nós diariamente façamos um exame de consciência, se aquilo que fizemos foi obra para Deus ou foi obra para nós. Repito, o bem que nós temos, nós queremos que ele seja estimado. É claro, eu posso escrever um livro, eu quero que as pessoas conheçam, não a mim, mas conheçam a matéria, que as pessoas se aproveitem daquilo ali para a glória de Deus. Posso compor uma música, um poema, posso, enfim, fazer tudo aquilo que eu faço na igreja, no mundo, ter um site, ter um perfil no Instagram, etc. Tudo bem, mas qual é o objetivo disso? A minha glória ou a glória do outro? Ou a glória de Deus? Por que é que então quando você coloca uma postagem lá, você daqui a pouquinho vai lá procurar ver quantos likes tem? Ou vai ver os comentários? Ou quando alguém faz uma crítica, você já fica, eu vou responder agora. E já responde
descendo chicote no outro lá, sem nem pensar o que está fazendo. Porque você não fez para a glória de Deus coisa alguma. Ah, mas eu faço um apostolado. É apostolado nada, faz apostolado seu. Porque se alguém critica, você não sabe reagir com humildade diante daquilo. E vai logo procurar quantas visualizações. Isso é vaidade, gente. Mas eu estou defendendo a igreja, defendendo a tradição, defendendo a doutrina. Ótimo, faça isso muito bem. Mas será que dentro aí não tem vaidade embutida e você está querendo se autopromover? Isso às vezes até sem perceber. Então eu preciso tomar esse cuidado, porque é uma coisa tão delicada e sem perceber o demônio põe aí, né, o seu chifrinho, o seu rabinho e prejudica aquela obra que seria uma obra boa, termina você prejudicando por causa da sua vaidade. É conhecida a parábola do burro e da imagem, talvez vocês conheçam, acho que até já contei aqui. O padre, quando fica muito tempo na paróquia, começa a repetir história, né? Terrível isso. Mas o burro, a imagem é interessante, porque o burro que resolveram fazer uma procissão e colocaram uma imagem bonita em cima de um burro. Encheram o burro de guirlandas, de flores. Então, estão lá na procissão, padres, coroinhas, o povo todo. E o burro está passando e todo mundo se prostrando, né? E o burro então se encheu. Nossa! Todo mundo se prostrando diante de mim. Então ele parou e começou a zorrar. Aquele barulho de burro, né? O carreiro, aquele que estava puxando o burro, disse: é o idiota, seu imbecil, não está vendo que esse louvor aí é para a imagem, não é para você? Às vezes nós somos, perdoe a comparação, mas como aquele burro, né? Nós carregamos tantas coisas boas que Deus nos deu, as pessoas então aplaudem e nós, ao invés de levarmos esse aplauso para Deus, como aquele burro, começamos a zorrar e achar que aquilo tudo é para nós. Não é. Então nós temos que ter esse cuidado de trazer as coisas para Deus e agradecer a Deus aquilo que Deus nos deu, aquelas capacidades que devemos usar para a sua glória e para o bem do nosso próximo. Em que consiste essa malícia da vaidade? A malícia da vaidade é uma coisa tremenda, porque aquele bem que eu tenho, eu quero que aquele bem seja estimado em si mesmo. Então, se eu canto muito bem, eu quero que o canto seja estimado pelo canto e não por aquele que me deu a capacidade de cantar, entenderam? Se eu sou capaz de fazer uma casa, tenho uma obra, ou comprei um carro novo, etc., tudo isso eu tenho, não é o bem estimado em si mesmo, mas a graça que eu tenho recebendo aquele bem e podendo utilizá-lo. Senão você está sendo vaidoso. Outra coisa é a pessoa se enaltecer por coisas vãs e querer se apresentar diante dos outros por coisas sem sentido e que não vai mudar em nada a existência minha e das pessoas, como acontece muito nas redes sociais. Fiz um bolo gostoso, a foto do bolo lá, né? Visitei uma família, a foto lá, tudo tem que ter foto, tudo hoje tem que fotografar, tudo. As fotos mais utilizadas na internet são as selfies. Tem que aparecer. Será que não tem vaidade nisso aí? Construir uma coisa diferente, mostro para todo mundo. Será que não tem vaidade nisso aí? Não está querendo atrair atenção para vocês? E embaixo todo mundo aplaudindo, e depois logo eu vou ver quantas visualizações e quantos likes eu tive, para que seja conhecido. E muitas vezes de modo tão superficial. Já observaram que na maioria dessas discussões que nós vemos na internet, de coisas sérias, muitas vezes, tem sempre uma superficialidade. É sempre superficial, até porque ninguém tem tempo mais de ler. Se você põe um texto um pouco maior, ninguém lê. Porque já se criou o hábito da superficialidade
por causa da vaidade. O que eu quero é mais e mais coisas. Ou então quando aquele bem que você tem, você se interessa que os mundanos, que as pessoas sem critério nenhum, louvem a você. Isso é vaidade. E essa é malícia. Então eu tenho que ter esse cuidado de não me deixar conduzir por isso. E como é que essa vaidade se manifesta? Em geral, ela se manifesta de 3 formas. Primeiro, pela jactância. Jactância é aquela pessoa que na conversa, no grupo de amigos, ela quer sempre atrair a atenção para si. E muitas vezes fala de Deus. Não, padre, eu vou lá para falar de Deus para as pessoas, atrair os jovens, etc. Então, ótimo, o bem é esse mesmo. Mas quer atrair as pessoas para Deus ou as pessoas para você? Então, o gabola, como se dizia antigamente, é aquela pessoa que quer atrair as pessoas para si própria. Por isso é sempre o dono da conversa. Não é capaz de ouvir. E quando ouve, menospreza aquilo que o outro disse. Não leva em consideração. Muitas vezes começa a se autoelogiar, pincelar o seu ego o tempo todo, buscando ser insensado. E se vê que alguém está aí diferente, ele logo se preocupa. Esse é o jactancioso. É uma manifestação da vaidade. E quando alguém lhe mostra um defeito, ele procura sempre se desculpar e diminuir aquele efeito do mal que ele possa ter feito, ou de sua atitude ruim, para que seja sempre estimado pelos outros e aplaudido. E para que as pessoas desculpem sempre o seu defeito. Não observam muitas vezes que quando a pessoa recebe uma crítica, ao invés de refletir sobre aquilo que recebeu, procura atacar aquele que o criticou, por causa dessa maldita vaidade. Isso acontece muito dentro de casa, marido e mulher. Quando um fala uma coisa, mas você também, e você não viu que aquele dia, e você não viu que eu faço isso e faço aquilo, não olha o que eu faço. Oh, meu Deus do céu. Dá um tapa no próprio rosto e diz, poxa, mas você é vaidoso. É o burro que carrega imagem. Pelo amor de Deus. Então isso no relacionamento humano mostra exatamente o quanto nós somos vaidosos. Quanto somos vaidosos daquilo que nós fazemos. É claro que nós também temos que aprender a reconhecer o que o outro faz. Se a sua esposa fez algo bom, e sempre faz, mas uma coisa diferente para te agradar, vai lá e elogia essa mulher, pelo amor de Deus. Agradece. Faz isso também com seu marido. Não fique só cobrando. Puxa, meu amor, muito obrigado, que bom que você está aqui. Como eu sou feliz de ser casado com você. Se eu tivesse que voltar atrás, casaria de novo. Alguns dizem que não, né? Mas casaria de novo. Então, é importante manter esse espírito bom, porque você está combatendo esse veneno que deixa o demônio entrar na sua vida. E há certas fases da vida da nossa vida que isso fica mais claro. Quando saímos à rua, queremos que todos nos olhem, né? Quando vamos conversar, queremos que as pessoas fiquem logo, muito bem, seu burrinho, estou olhando aí a imagem, tá? Então preciso tomar esse cuidado, porque é uma coisa terrível na nossa vida, que eu me incluo também, porque é um veneno que todos nós temos e que temos que ter muito cuidado. A segunda manifestação, depois da jactância, é a ostentação. Querer chamar a atenção de tudo e de todos para a sua maneira de portar, para a sua pomposidade, para a apresentação que você fez, que você faz. Às vezes a pessoa manifesta isso diminuindo os outros em prol de si mesmo.
Então, não só não valoriza o que o outro fez, porque você acha que faz melhor, mas você não valoriza, como diminui. Não olha o que o outro tem de bom. Sempre critica para diminuir e humilhar, para que você se sobressaia. Isso em casa, na igreja. Oh, meu Deus, como tem isso na igreja? Como tem essa disputa horizontal na igreja? A igreja que deveria levar todos para o alto, as pessoas deveriam ter uma visão vertical quando entram na igreja, tem só uma visão horizontal. Vou ver como estão aqui os defeitos gerais para eu criticar, e ao invés de olhar para o alto. E o terceiro modo de se manifestar a vaidade é através da hipocrisia. Hipocrisia é que a pessoa aparenta uma qualidade ou aparenta uma virtude que não tem, só para encobrir os seus defeitos. É claro que não precisa abrir seus defeitos para os outros, mas também não tem que ostentar algo que é contra aquilo que ele vive e que ele pensa. Até porque quem não vive como pensa, vai terminar pensando como vive. Frase de Santo Agostinho. Então é preciso termos muito cuidado de buscarmos uma conversão interior. E aquilo que nós somos no interior deve ser um transbordamento daquilo que nós somos no exterior, aquilo que nós somos no interior. Quer dizer, é como diziam os antigos, contemplata alistradere. Eu vou entregar ao outro aquilo que eu contemplo, aquilo que eu vivo. E a própria vida da pessoa, já se tem vida interior, já é uma grande pregação, como nós sabemos na história de tantos santos. E o demônio nos pega por aí de tal forma que a vitória sobre ele só vai acontecer se nós pisarmos na vaidade todos os dias. Então, partindo daí, feliz humilhação. Feliz quando te maltratarem, te pisarem. Jesus fala disso. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, falarem mal de vós, por causa de mim, será grande a vossa recompensa no céu. Não fiqueis pelas ruas, fazendo orações para que os outros vejam e não para que o Pai veja. Isso não quer dizer que não se possa fazer oração pública, a igreja faz. Vai lá para o quarto, o Pai vê. Quando der esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Olha aí, Jesus começa a dar umas pancadas aí nas vaidades. E o demônio sabe quando nós somos vaidosos. E aí perdemos a batalha por causa disso. Para encerrar, né, essa nossa homilia e reflexão, vou contar um exemplo de Santo Eleutério, que é contada por São Gregório isso. Era um monge no deserto, muito santo, muito honrado como santo, ele e os monges, e era o terror dos demônios. Um dia levaram para lá um menino que era possesso, que sempre rolava no chão, gritava, mas gritava muito, tinha muita crise nos momentos de possessão. Ninguém conseguia tirar aquele demônio. Então vamos levar para Eleutério. E Eleutério disse, venha morar aqui. E deixou o menino morando ali, esperando uma manifestação para que ele pudesse exorcizar, expulsar o demônio. Só que o demônio, quando Eleutério recebe o menino, o demônio não se manifesta. Não faz nada, não tem nenhuma crise, nada. A presença de Eleutério ali foi tão forte, no sentido da santidade, que o demônio não se manifestou. O menino parecia curado.
Os monges começaram a comentar isso. E Eleutério escutou. E Eleutério disse: realmente, por causa da minha presença aqui, o demônio não se manifestou. Aí o demônio começou a pular. Porque aí tinha a vaidade dele. Um santo, hein? A vaidade. A minha presença fez com que o demônio se calasse. Quer dizer, a minha santidade faz com que o demônio se cale. Um santo. São Gregório não nos conta o que veio depois. Nos deixou, no dia do juízo, vai ser uma das perguntas que eu quero fazer para ele. Mas uma coisa é clara, que até nos santos o demônio pode pegar pela vaidade. É claro que Santo Eleutério é santo, está no céu, não tira isso a virtude dele. Mas para mostrar o quanto nós estamos sujeitos a esse veneno, que é filho do orgulho. Dizem os santos que nós, pelo pecado original, esse veneno foi inoculado em nós. E temos que, durante toda a nossa vida, lutar contra isso. E se deixamos dar vazão a esse veneno em nossas vidas, nós não nos santificaremos. Ou teremos um grande purgatório a pagar, porque é uma coisa séria. Tirar de Deus a glória é uma injustiça contra o próprio Deus. Olhemos o exemplo de Nossa Senhora, que tudo atribuía a Deus. No seu Magnífica isso fica bem claro. Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.